Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a pastora Rosângela, tenho 71 anos, esposa do pastor Gustavo, mãe do pastor Tiago, da evangelista Ana Paula, do diácono Bruno e da caçulinha Sara. Sou fundadora da Igreja do Deus Eterno. E hoje estou aqui para participar do primeiro PodID de 2025. Bom, uma palavra que resumiria a minha infância pode ser felicidade, porque eu era feliz, apesar de que meu pai bebia muito quando éramos crianças, e ele até agredia minha mãe, mas ele era um bom pai, nunca deixou faltar nada, e eu era a preferida dele, tudo ele fazia, tudo que eu pedia ele fazia. Então, não tem como eu achar que não era feliz, apesar de sofrer com a situação da bebida dele, que, na minha opinião, era o único defeito que meu pai tinha. Mas eu era feliz. Em relação aos meus irmãos, éramos 7, porque minha mãe teve um filho, mas ele durou só uma semana. Éramos 3 meninas e 4 meninos. E era uma vida boa. Brincávamos, a gente tinha uma amizade. Eu até lembro de um fato assim, pitoresco, que eu estudava no mesmo colégio que eles. E a gente se defendia. E quando alguém vinha e implicava com um de nós, a gente se juntava, saía junto da escola, para que, se alguém viesse, a gente poder se defender um do outro. E eu sinto assim que essa amizade ela durou a vida toda, até o dia de hoje. Eu sinto meus irmãos amigos mesmo, parceiros de vida. Sim, a perca que eu tive dos meus irmãos, que eu já perdi 3 irmãos. Meu irmão mais velho, a minha irmã quase caçula e a minha irmã Rita, que era uma grande amiga, parceira. Nós só andávamos juntos, fazíamos tudo juntos, tudo mesmo. E para mim foi bem difícil, apesar de que essas perdas aconteceram. Eu já caminhava com Deus, e quando a gente caminha com Deus, o Espírito Santo consola. Mas até hoje eu sinto saudade dela. Às vezes me pego pensando assim, eu acho que eu vou ligar para a Rita, como se eu tivesse esquecido que ela não está mais aqui. Mas foi bem difícil, bem difícil. Mas quando a gente tem Deus, quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele consola, e eu me sinto consolada por ele. Bom, lidar com alcoolismo dentro de casa era bem difícil. Tinha dias que eu, com 9 anos, eu já me pegava olhando para o céu, ainda sem saber nada sobre religião, e meus pais não tinham religião, pedindo a Deus e dizia, se você existe, não deixe meu pai chegar em casa bêbado. E ele chegava, e eu olhava para o céu e dizia, Deus, estou muito zangada com você. Porque eu não entendi ainda, né? E foi bem difícil mesmo, porque além dele beber, ele agredia a nossa mãe. Então foi um momento bem difícil mesmo para todos nós, que graças a Deus, mais tarde, ele se converteu e tudo mudou na nossa casa relativo a isso. Bom, eu me converti mesmo depois de adulta, mas aceitei Jesus com 16 anos. Foi aí que eu aceitei Jesus, eu me batizei, né? Comecei a caminhar, mas hoje eu vejo que não era convertida. Eu me converti após o meu primeiro filho, que foi o pastor Tiago.
Quando eu engravidei dele, ele nasceu, eu percebi que não poderia viver sem Deus nesse sentido de criar um filho. E aí eu me converti. Eu tinha 24 a 25 anos. Foi quando eu me converti, já jovem, praticamente adulta, né? Mas foi a melhor coisa da minha vida. Não só o pastor Tiago, mas eu me converti. Eu sempre digo isso a ele: você é o motivo de eu me chegar a Deus. Foi por sua causa que eu me decidi realmente a caminhar com Cristo. Bom, a minha mãe se converteu primeiro, porque foi ela que me levou para a igreja. Porque antes eu frequentava a igreja católica por orientação de uma professora que eu tinha na escola. Como meus pais não tinham religião, ela me convidou, e a sede que eu tinha de Deus era tanta que eu fui. E fui feliz, conheci a Cristo lá, aprendi a rezar o texto, aprendi muitas coisas boas lá. E a minha mãe se converteu através da minha tia Jurema, e com isso ela me convidava para ir à igreja. Até que um dia eu fui e me encontrei na igreja evangélica. Era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava aquela igreja que a minha mãe me levou. Já o meu pai, o fato da bebida levou ele a... Ele arranjou uma pessoa na rua e a minha mãe mandou ele embora. É natural, né? Não queria aceitar. E nesse interim, o meu pai percebeu que ele fez a burrada, posso dizer assim. E aí, um dia ele chegou na nossa casa bêbado. E ele falou assim: eu quero ir aonde sua mãe está. E a minha irmã Rita, na mesma hora, se arrumou e levou ele na igreja. Quando ele chegou no portão da igreja, onde a minha mãe estava adorando a Deus, o efeito da bebida passou na hora. E ele entrou, assistiu o culto todo do último banco, e no final ele foi lá na frente e aceitou o Senhor, nesse mesmo dia. E ele ficou indo aos cultos durante alguns meses, até que Deus dissesse à minha mãe: pode aceitar ele de volta para casa, porque ele já está transformado. E um dia minha mãe estava no culto e uma irmã disse assim: Deus manda te dizer, leva o seu marido para casa que está na hora. Eu fico até arrepiada de lembrar disso. E ela levou, e ele nunca mais se afastou. Era um diácono da casa do Senhor, meu pai. O efeito da paternidade, que eu penso e foi na minha vida, é porque Deus não criou a família para que os filhos fossem criados só pela mãe ou só pelo pai. Mas, de verdade, Deus fez isso para que um casal criasse seus filhos. Eu acho isso muito importante. A gente vê hoje em dia as pessoas se separam por qualquer motivo. E quando eles se separam, eles não separam só o marido da mulher, nem a mulher do marido. Na verdade, eles se separam dos filhos também. Porque há tantas situações que os filhos ficam ali no meio daquela história. E no meu caso, viver com meu pai até ele falecer, e com a minha mãe, mesmo depois de casada, fez toda a diferença na minha vida. Porque eu fui criada pelos dois. Eu tive os ensinamentos dos dois. Eu fui corrigida pelos dois e abraçada pelos dois. E eu acho que é por isso que eu sou uma mulher de família. Porque, para mim, não existe nada mais importante do que a família. Na minha juventude, eu confesso que eu não era uma pessoa alegre. Eu sempre, quando estou nas minhas conversas com a minha família, eu sempre digo isso. Eu era muito deprimida na minha juventude. Eu sentia uma tristeza infinda, que só
mudou o dia que eu me converti. O dia que eu me converti e Jesus ocupou, que era dele, dentro do meu coração, eu passei a ser uma pessoa alegre e feliz. Mas antes não era. Na minha juventude, saía muito com meus irmãos, porque eu tinha um mais velho que eu e o outro mais novo, só 2 anos. Então, nós saíamos juntos. Naquela época tinha um tal de hi-fi, né? E como não era bem convertida ainda, então nós íamos. Mas meu pai só deixava se meus irmãos fossem juntos. Então, num desses hi-fi, conheci um rapaz que se tornou amigo dos meus irmãos e cheguei até a ficar noiva dele. Por um período curto, mas fiquei. Mas percebi que não ia dar em nada. Aí logo desmanchei, ele ficou muito triste, deprimido. Eu conheço ele até hoje, às vezes encontro, né? E depois desse noivado, continuou a vida e eu conheci o pai dos meus filhos. E esse, que é o pai do meu filho, pastor Tiago, e da minha filha, Ana Paula. Mas foi um relacionamento que não deu certo. Eu até cheguei a viver com ele sem casar, para vocês verem como eu falei que eu não era convertida. Já tinha aceitado o Senhor, mas não me converti. Então, vivemos juntos, né? Quando eu engravidei da minha filha Ana Paula, ele me abandonou. Arranjou uma outra pessoa e foi embora. E aí eu voltei para a casa dos meus pais, já com o pastor Tiago e grávida da minha filha Ana Paula. Por um período fiquei lá morando com meus pais e trabalhando, eu sempre trabalhei. E nesse meio termo, trabalhando, consegui construir uma casa para mim, nos fundos da casa dos meus pais, onde vivi lá muito tempo, até conhecer o pastor Gustavo e me casar com ele. Mas posso dizer que tive uma juventude boa, porque minha mãe criou meu tio, que era o caçula da minha avó. Ele também era pastor, já era falecido, um grande amigo que eu sempre tive, sempre cuidando da gente. E ele era uma pessoa excepcional, muito alegre, fazia as vontades da gente, e isso tornava a nossa juventude boa. A gente também aprontava algumas juntos, irmãos, mas sempre juntos. E quando chegava em casa, e meu pai perguntava, onde vocês foram? Todo mundo calado, ninguém falava nada, ninguém entregava ninguém. Eu lembro que meu pai, a gente fazia aquelas filas, acho que indianas que se fala, um atrás do outro, e meu pai puxava a orelha de um, a orelha do outro, a gente já crescido. Mas na minha vez ele fazia assim, na minha cabeça, em vez de puxar a minha orelha, sempre me protegendo. Que saudade que eu sinto dele. Mas foi uma adolescência, uma juventude muito boa. Bom, esse relacionamento que eu tive com o pai do pastor Tiago, da evangelista Ana Paula, durou uns 10 anos. E o que me magoou muito, é o que acontece muito por aí, é que durante esses 10 anos ele nunca falou em casar comigo, me dar o nome dele. E quando ele se separou, como eu falei, foi embora, me deixou com as crianças, ele logo conheceu uma pessoa e se casou com ela. E aquilo, para mim, foi algo assim, muito sofrido. Me senti desvalorizada, me senti usada. E aquilo foi muito doído para mim, muito mesmo. Mas, como eu falei, comecei a me converter a partir do nascimento do pastor Tiago, e quando a gente tem Deus, tudo se torna diferente. Porque não é fácil criar 2 filhos sozinha.
Tinha o apoio dos meus pais? Tinha. Meu pai era meu amigo? Era, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você ter uma pessoa do seu lado em que assume os seus filhos e que está com você nos momentos bons e nos momentos ruins. É muito difícil para uma mulher solo criar os seus filhos sem ter o apoio, principalmente do pai das crianças, né? Então, foi um momento de muito sofrimento para mim, mas também de muito aprendizado, porque dentro da situação eu aprendi a dar a volta por cima. Eu pensei, eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu posso tudo. Se eu tenho Deus, eu vou conseguir. Porque quem tem Deus não está sozinho. Quem tem Deus tem tudo, na verdade. É o que eu costumo dizer. Quem tem Cristo tem tudo. E aí eu comecei a lutar, a trabalhar. E durante 5 anos eu vivi com meus 2 filhos. E isso, assim, eu dormia numa cama com um filho de um lado e outro do outro. Era difícil, chorava à noite, né? Quando eu saía para trabalhar e deixava eles com a minha mãe, era doído para mim, mas eu consegui. E eu sei que eu consegui porque eu tinha Cristo na minha vida. Quando a Ana Paula foi desenganada pelos médicos, foi o momento mais difícil da minha vida, porque ela tinha só 2 anos e ela começou a ficar com o abdômen distendido e a minha mãe dizia assim, essa menina está com verme. Ela falava isso sempre. Os antigos pensam assim, né? Mas eu disse, mãe, eu vou levar ela ao médico, porque eu não acho que seja verme. E assim eu fiz. Muita dificuldade naquela época, sem condições de dinheiro, nem de comprar nada, porque o pai não ajudava em nada. Eu só tinha apoio do meu pai e de um irmão que eu tenho, que é mais novo do que eu, que é meu amigo. E, na verdade, todos os meus irmãos me apoiaram muito nesse momento. Então, eu levei ela ao médico. Quando o resultado veio a doença que ela tinha. Eu tenho tudo em casa, posso provar. Todos os exames, receita, tudo, até as lâminas que foram examinadas antes e depois da cura da Ana Paula, eu tenho guardado em casa. E aí a médica falou, a sua filha está com uma doença muito difícil. Você precisa procurar urgente um hematologista. E assim, os amigos de trabalho conseguiram o médico, porque condições financeiras não tinham. E eu fui. Quando cheguei lá em Niterói, eu moro em São Gonçalo, a médica olhou para mim, imaginem vocês, a sua filha está com uma doença, e ela mostrou tudo lá. O que era, não era uma anemia hemolítica, era um outro tipo de anemia, que agora me fugiu a memória. E ela disse assim, bom, eu vou te enviar para o Antônio Pedro, porque ela vai tomar um remédio enquanto ela viver, que deve ser até os 4 anos. E eu fiquei olhando para ela sem acreditar no que aquela médica estava me dizendo. Como assim? A minha filha com 2 anos viveria só até os 4? Como assim? E eu disse para ela, doutora, a senhora tem noção do que a senhora está me dizendo? Ela falou, estou lhe dizendo a verdade. E eu desci dali sem chão, gente. Eu não sabia onde eu estava, nem para onde eu estava indo. Eu estava sozinha com a minha filha nos braços, andando por aquelas ruas de Niterói. E, de repente, eu pensei, vou no meu trabalho. Nessa época, eu trabalhava ali na rua Amaral Peixoto. E aí cheguei lá e encontrei um colega de trabalho, chamado Mário. Ele hoje até já é falecido. Meu padrinho de casamento, o pastor Gustavo.
E eu cheguei para ele chorando, que não conseguia contar o que estava acontecendo. E ele disse, calma, porque eu tenho um amigo que conhece um bom médico e nós vamos levar ela lá. Ele pagou todas as despesas. E eu digo, se isso não é Deus, o que é então? E ele me levou. Chegando lá, o nome do médico era Dr. Bedros, muito conhecido, famoso. E eu entrei com a Ana Paula e ele olhou para mim e disse assim, tudo bem com a senhora? E eu disse, eu preciso contar isso a vocês. Tudo bem com a senhora? Eu falei tudo. E o que a sua filha tem? E eu mostrei tudo para ele. Ele olhou tudo, mas com muito carinho. Ele disse assim, vamos fazer uma coisa? Eu sei que você já tirou sangue dela 3 vezes, mas eu preciso que você tire mais uma vez. Porque eu vou pedir para você fazer esse exame no laboratório do doutor Prachedes. Você pode fazer isso? Aí eu pensando, com que dinheiro eu vou fazer isso? Eu olhei e falei assim, eu vou dar um jeito. Mas quando eu cheguei em casa, um dos meus irmãos estava lá. E ele disse, vamos fazer o que eu pago. E fomos lá no doutor Prachedes e fizemos. Pegamos o resultado, porque ele disse assim, tem alguma coisa no exame, no corpinho dela, que não está batendo. Não estou dizendo que esses exames estão errados, de maneira nenhuma. Nem os outros hematologistas erraram no diagnóstico. Mas tem uma coisa errada aqui. Por quê, irmãos? Nessa época, a gente frequentava uma igreja no Barro Vermelho. E a minha irmã foi em jejum lá para clamar pela minha filha. Essa minha irmã também é falecida. Quando ela chegou lá, Deus usou o pastor Rosimar, que todo mundo deve conhecer, pastor Rosimar Mesquita. E ele apontou para ela e disse assim, Deus manda te dizer que a cura que você veio buscar, você vai levar. Que aquela criança que está na sua casa, Deus curou ela agora. Minha irmã foi para casa, entrou dentro de casa aos prantos, se ajoelhou no chão e começou a contar. E foi só um choro. Eu, a minha mãe, as minhas irmãs, choramos. E nós levamos a Ana ao doutor Bedros depois que Deus falou isso. Então, ele pediu um outro exame. Quando nós pegamos o resultado, olha só como Deus testa o nosso coração. Eu cheguei lá, era 18 andares, onde era o consultório do médico. E eu com a minha irmã Rita, com a filha dela, Raquel, não pode, e eu com a Ana, chegamos, olha, não pode subir porque o prédio está sem luz. O que você faria no meu lugar? Voltaria para casa? Ou você subiria de escada para saber o resultado do exame que ia dizer se a sua filha tinha ou não essa doença? Subimos de escada. Eu com Ana e Rita com Raquel. Subimos, quando chegamos lá em cima, a secretária do médico disse assim, o doutor Bedros acabou de ligar dizendo que ele não vai subir. Quem veio hoje tem que voltar na quinta-feira. Eu olhei para ela, o coração veio aqui. E eu olhei para minha irmã, ela disse, subimos, agora vamos descer. Vamos para casa e voltamos na quinta. Foi o que fizemos. Quando eu entrei na porta da cozinha da minha casa, eu me abracei com minha mãe, chorei tanto. E eu disse, por que Deus deixou isso? Ela falou, porque Ele é Deus, não é você que vai dizer o que Ele vai fazer. Você crê? Porque eu creio. Aí eu falei, creio. Quando fui na quinta, para resumir a história, nós fomos, tinha luz, pegamos o elevador e fiquei sentada na sala de espera. Ele chegou na porta, olhou para mim e disse assim, a senhora é a mãe da Ana Paula? Eu falei, sou, doutor, na expectativa. Aí ele entrou. Depois ele falou, a senhora é a mãe da Ana Paula, né? Eu falei, sou, doutor. Aí ele disse, mas a senhora vai fazer o que aqui?
Falei, doutor, eu sou a mãe da Ana Paula, que está com aquela doença que o senhor pediu o exame. Ah, sim, eu sei. Aí ele pegou e disse assim, mãe da Ana Paula, a senhora já pode entrar. Aí eu entrei, fiquei olhando para ele, ele disse assim, a senhora não me disse, quando veio para a consulta, que a senhora crê no Deus vivo e todo-poderoso? Sim, doutor, eu falei, mas eu vim buscar o resultado do exame. Mas a senhora não disse que a senhora crê no Deus vivo e todo-poderoso? Doutor, eu disse, mas eu vim buscar o resultado. Ele falou assim, olha, esse Deus da senhora não é mole, não. Eu vou dizer para a senhora, o resultado está aqui, a sua filha está curada. Mas sabe por que eu estou dizendo que ela está curada? Porque em mais de 20 anos que eu sou hematologista, eu nunca vi ninguém ficar curado dessa doença. A sua filha é a primeira que eu vejo ficar curada. E não tem outra explicação. É um milagre. Foi Deus que curou a sua filha. Ai, irmão, eu saí de lá numa alegria que eu acho que eu até pularia pela janela, de tanta felicidade. Mas quando eu saí do consultório, ele falou, dona Rosângela, vou pedir uma coisa para a senhora. Ora por mim, porque esse Deus da senhora não é mole, não, hein? E assim, Deus me deu essa graça de ter a minha filha. Até o dia de hoje, com mais de 40 anos, cada ano, eu ajoelho e agradeço por mais um ano de vida que o Senhor tem acrescentado à vida de Natal. Após os 5 anos que vivi sozinha com meus filhos, eu não queria mais. Eu dizia, eu não quero mais me casar, não quero mais ninguém na minha vida, só vou criar meus filhos agora. Mas aí o pastor Gustavo fazia parte da mesma igreja que eu era da igreja evangélica Ebenezer. E ali nós começamos uma amizade e tudo, mas sem pensamento, porque eu tinha isso em meu coração. Eu nunca mais arranjaria ninguém para mim. Eu nunca mais queria escolher, porque eu sabia que se eu escolhesse, eu escolheria mal. Não teria como. E eu conheci o pastor Gustavo, sendo ele 9 anos mais novo que eu. Isso, para mim, já era uma barreira. Por quê? Porque eu já tinha 2 filhos. Nessa época, eu ainda não tinha trago o Bruno para morar com a gente. Eu já estava casada com o pastor Gustavo quando o Bruno veio morar com a gente. Então, ele sempre muito gentil, muito atencioso, e eu tinha um ministério de visão e revelação na Igreja Ebenezer. E nós tínhamos lá o costume de anotar os recados do Senhor num caderno. E sempre Ana Paula estava dormindo. E Ana Paula não dormia na cama de ninguém, fosse onde fosse. Quando eu tinha que levantar para entregar o recados do Senhor, ele imediatamente se levantava e pegava na palma do meu colo. Aí vocês sabem como é a igreja, né? Começou todo mundo, Aí eu dizia, gente, não é nada disso, é só amizade. Ele é uma pessoa muito gentil, não tem nada a ver. Aí um dia minha irmã disse assim, ele é a pessoa que Deus escolheu para você. Eu falei, tá brincando. Eu falei, Deus, eu falei que eu não queria. Aí ela, mas Deus não tem que te obedecer, é você que tem que obedecer a Deus. E aquilo foi difícil para mim. Refazer uma vida conjugal é muito difícil. Principalmente quando você tem filhos. Nos dias de hoje, então, é quase que impossível. Como você vai confiar num homem que não é o pai do seu filho, nem o pai da sua filha? E que, em alguns momentos, você vai ter que confiar esses filhos a esse homem. Então, é difícil demais. E eu comecei a relutar, pensando, e eu falei, gente, isso não vai dar certo. Eu acho que não. E todo o trabalho que eu tinha na igreja, ele me acompanhava, mas não tocava em um assunto.
A gente tinha um trabalho na rádio do Rocha e ele ia comigo só para poder me levar e me trazer em casa. Eu dizia, eu não acredito que esse rapaz novo ele esteja interessado em mim, só pode ser uma amizade mesmo. Mas aos poucos eu comecei a perceber, quando eu estava em algum lugar e ele aparecia do nada. Estava no parque com as crianças, aparecia do nada. Estava na praça, ele aparecia do nada. Eu falei, isso não está dando certo. E aí a gente começou a se conhecer. E eu fui para o joelho. E ele também. Porque você não pode escolher. Se você quiser ser feliz, se você quiser ter um casamento abençoado, deixa Deus escolher por você. Se você quiser uma pessoa que ame os seus filhos, seja ela mulher ou homem, deixa Deus escolher por você. E aí eu disse, eu quero que o Senhor me diga se ele é a pessoa que o Senhor escolheu. E Deus começou a me dar as confirmações. E eu falei, eu quero tudo no detalhe. E aí aceitei que ele fosse falar com meu pai, porque lá em casa meu pai era moda antiga, tudo como mando figurinha. Ele foi pedir o meu pai, corajoso, né? Foi pedir e meu pai disse a ele assim, você sabe que você vai levar 2 malinhas, né? Que você vai ter que cuidar. Ele falou, não, eu sei. Aí meu pai disse assim, bom, se você sabe e se vocês querem, quem sou eu para dizer que não? O meu pai perguntou, vocês já oraram? Já. E Deus já respondeu que sim? Já. Então, quem sou eu para dizer que não? Em 5 meses nos casamos. 5 meses. Por quê? Precisávamos nos manter íntegros, já éramos convertidos. Não podia ficar namorando a vida inteira. Em 5 meses preparamos tudo, compramos o que faltava e nos casamos. Foi o primeiro casamento que a Igreja Benedito do Rocha realizou. Os irmãos nos ajudaram em tudo. E foi uma cerimônia linda. A gente teve até lua de mel, passeamos, foi tudo de primeira. Porque quando Deus está no negócio, é tudo de primeira, é tudo de qualidade, é tudo certinho. E nós nos casamos, Ana Paula tinha 5 anos, Tiago tinha 9. E hoje estamos com 37 anos de casados. E ele é o pai dos meus filhos. Ele é o avô dos meus netos. Ele é o melhor amigo que Deus poderia me dar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tinha nada a ver com o tipo de homem que eu gostava. Eu gostava de homem moreno, gostava de homem forte, tudo diferente. Quando eu olhava para o pastor Gustavo, eu dizia assim, ué, Senhor, o Senhor não viu nenhum detalhe do que eu gostava? Mas Deus dizia, eu te dei o que eu acho que você merece. E eu realmente tenho um marido que eu mereço, depois de tudo que eu passei, depois de todas essas lutas. Deus me deu o melhor amigo para a minha caminhada. E eu sou feliz. E eu sei que ele também é feliz, porque nós nos completamos em Cristo. Então, se você não tem alguém, se você é uma mãe solo, se você é um pai que tem seus filhos e tem medo de refazer o seu relacionamento, eu falo para você, deixa Deus escolher para você. Sirva a Ele com cuidado, com carinho, que Ele vai te dar a pessoa certa. Ele vai te completar, que foi o que Deus fez comigo, o pastor Gustavo. Sim, a Sara foi a cereja do bolo, porque eu já estava entrando na menopausa. Estava naquele período que os irmãos sabem, as pessoas sabem como é difícil, é tudo muito instável. E aí a Sara chegou. Nasceu pequenininha, magrelinha, mas hoje está uma moça linda e é a bênção da nossa vida. E a Ana Paula já estava com 13 anos quando Sara nasceu. E eu continuava trabalhando, nunca parei de trabalhar, mas era um plantão.
Ana Paula ia para a escola, Raquel tomava conta. Raquel voltava, Gugu tomava conta. Gugu saía, Tiago tomava conta. Não faltava quem tomasse conta. Ela foi criada por todos. Tanto que ela chama as primas de tia, porque foi criada um pouquinho com cada um. E realmente veio completar a nossa vida. É o nosso orgulho, né? É uma pessoa assim que trouxe muita alegria para a nossa casa. Graças a Deus. Pastor, e agora, assim, último tópico da nossa entrevista, entrando aí na parte do seu ministério pastoral. Depois de tudo isso que você contou, de tudo que você passou, eu creio que quando você, nos momentos que você estava, você não imaginaria que chegasse até hoje, né? Com seus filhos criados, formados, com vidas estáveis, e que você construiria um legado tão grande de forma espiritual, eu posso assim dizer. Como que foi o início do seu ministério pastoral? Como você recebeu esse chamado? Como que aconteceu? E o que você vê hoje que você tem deixado aí de legado para as suas ovelhas? Bom, meu ministério, meu chamado, conforme fui me convertendo, fui me entregando à obra, me dedicando. Na época que eu trabalhava, que eu congregava na Ebenezer, também trabalhava como secretário do pastor. E ali eu fui me dedicando aos departamentos, aos trabalhos. Eu enganjava em tudo que aparecia, tudo que vinha eu queria fazer. E teve um curso que o pastor trouxe para fazer na igreja. Nessa época, a gente não tinha máquina elétrica, nem computador, e ele me pediu para datilografar as apostilas para o curso. E aí eu comecei a datilografar, e lendo aquilo para datilografar, fui me encantando com aquilo. E aquilo foi enchendo o meu coração. E eu sabia que Deus estava me transformando de alguma forma, mas eu não sabia o quê. E um dia cheguei para ele e falei, pastor, eu queria tanto fazer esse curso, eu queria muito, mas eu não tenho condição. Aí ele disse assim, não tem condição o quê? Financeira? Falei, porque o pastor Gustavo era lanterneiro de uma oficina pequena, eu trabalhava na igreja, também não ganhava pouco, um salário mínimo, e a gente vivia um pouquinho apertadinho. Aí ele disse, não, se você quer fazer o curso de professores, você faz, que eu garanto para você. E ali eu fiz o curso de professora de escola dominical para adolescentes. Me formei, tive a minha formatura e comecei a trabalhar, trabalhando com adolescentes. E fiquei encantada. Eu adorava aquilo. Eu estudava, eu ia para lugares fazer curso, tinha um curso, tinha uma capacitação, lá estava a Rosângela. Tinha alguma coisa para aprender, lá estava eu. E aquilo preenchia meu coração. Até que um dia eu estava numa igreja com meu neto mais velho, no colo, e para que Tiago e a sua esposa pudessem assistir o culto. E veio um rapaz e disse assim, irmã, eu posso te entregar uma coisa da parte de Deus? Eu falei assim, claro, pode. Ele falou assim, a irmã tem um chamado para ministra do Evangelho. Eu falei, eu? Aquilo me assustou. Eu falei, eu não. Eu vi a irmã pregando para muita gente. Eu falei, não, você me confundiu. Sou professora de escola dominical. Essa é a minha forma de pregar. Ele falou, não, irmã, não é para aula de escola dominical. É para pregar o Evangelho mesmo. A senhora tem um chamado de ministra do Evangelho. Aquilo me assustou bastante, mas segurei, né? Porque quando Deus quer, e com toda a bagagem que Deus me deu na Igreja Ebenezer, que aprendi muito.
coloquei a minha vida ao aprendizado. E aquilo já era Deus me preparando, e eu não sabia. Aquilo tudo foi servindo de um alicerce para eu chegar onde eu cheguei hoje. Até que Deus, né, eu me sinto também, né, me sinto uma fundadora da Igreja do Deus Eterno. Que a Igreja do Deus Eterno, ela começou com os cultinhos na minha casa, na casa da minha mãe e na casa da minha cunhada, Diaconisa Vera. Nós intercalávamos ali, chamávamos cultinho. Que era algo simples, de casa. E, de repente, Deus foi trazendo as ovelhas. E aí o meu esposo, um dia, eu cheguei em casa do trabalho, ele estava mudando a casa inteira. E eu falei, que isso? Deu um vendaval aqui? Aí ele, não, o nosso quarto agora vai ser a igreja. Nós vamos dormir no quarto com Sara. E nós vamos fazer uma mudança aqui, porque Deus quer. E quem vai discutir com quem diz que Deus quer? Eu, quietinha fiquei. E assim nós fizemos. Começamos a fazer os cultos lá em casa. Aí o quarto virou igreja, a varanda virou igreja, a sala virou igreja, a cozinha era sala de escola dominical, e a área também. E as bolsas das pessoas que assistiam o culto ficavam tudo na minha cama no quarto. E ali fluiu, brotou a Igreja do Deus Eterno dentro da minha casa. E Deus foi nos capacitando, Ele foi colocando pessoas, porque quando é de Deus, as pessoas vêm até você, você não precisa ir até elas. Você não precisa procurar o que Deus tem preparado para você. Você só precisa crer, só precisa fazer a sua parte, se dedicar, buscar, porque o mais vem. E aí uma pessoa, um pastor me disse, Rosângela, eu soube que você está com um cultinho na sua casa. Eu falei, pastor, e está acontecendo assim, assim, assim. Ele falou assim, vamos resolver isso. Isso já é uma igreja. E ele era advogado, então ele me chamou e disse, vamos regularizar essa igreja. Procurem um nome, vão na junta comercial e coloquem esse nome na junta para que ninguém venha depois dizer que vocês pegaram. Me deu apostilas, onde a gente começou a ministrar cursos na igreja com as pessoas que nós tínhamos, e ali começou a Igreja do Deus Eterno. 3 anos na minha casa. Depois alugamos uma loja próximo, e ali ficamos 5 anos. E ali foi vendido e ficamos assim, e agora? Aí pensamos, o mesmo Deus que abriu lá, que deu essa, dará outra. E aí abriu a porta de onde nós estamos hoje, na Manuel Tenório Cavalcante, 40 Galo Branco. E aqui nós estamos, com mais de 20 anos de ministério pastoral, né? E a igreja com 24 anos já, e Deus no controle, e Deus organizando tudo, e Deus à frente, porque esse ponto pertence ao Senhor. Bom, meu ministério pastoral, eu encontrei muitas barreiras por ser mulher. E às vezes, até das próprias ovelhas, pelo fato de eu ser mulher. E nós tínhamos um outro pastor na época, juntos, além do meu filho, do meu esposo, e algumas pessoas procuravam ele por não acreditar muito em mim como mulher. Mas isso não me incomodava, nunca me incomodou. Porque sabe quando você sabe que Deus te chamou? Quando você tem a certeza que você está ali não por você, mas por Deus. Os desafios são muitos.
Eu já perdi muitas noites de sono, já chorei muito, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca, nunca passou na minha cabeça em desistir, em dizer, eu vou parar, isso não é para mim, esse ministério eu vou deixar. Até hoje eu tenho 71 anos e isso não passa pela minha cabeça. Hoje eu tenho total apoio dos meus filhos e do meu marido no meu ministério. Como eu falei, com 71 anos a gente já não tem o mesmo vigor de antes, mas eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui até o último dia da minha vida, ainda que eu não faça nada, mas que a minha presença possa mostrar para as pessoas o quanto eu amo esse Deus e o quanto é importante para mim estar aqui nesse lugar. É muito especial para mim. Mas foram muitos os desafios, muitos. Mas o que eu digo sempre, desisti porque eu sei quem me chamou, né? Eu, assim, percebi de verdade, ontem, no meu aniversário, o legado que eu tinha através das mensagens que eu recebi, de ovelhas minhas, de ovelhas que já foram minhas, mas que continuam no meu coração e sob meus cuidados, porque ainda assisto essas ovelhas, e ovelhas de outros lugares que me conhecem. E esse legado você só conquista com transparência e com verdade. Verdade é tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Verdade sempre. Doa quem doer, fique chateado ou não, concorde com você ou não. Verdade, sempre. Eu imagino também que esse legado é porque Deus me deu um amor muito grande pelas ovelhas, não só pelas minhas. Eu as amo de verdade. É um amor que eu não sei explicar. Eu não sei como dizer, como ele brota dentro do meu coração. Mas é um amor tão grande que eu me preocupo. Se eu disser para vocês que eu conheço minhas ovelhas pelo nome, eu as conheço. Eu conheço os seus esposos, as suas esposas, os seus filhos, e oro por eles pelo nome. E eu digo que isso é amor, isso é cuidado. E eu sempre dizia para Deus, Senhor, não me dê um rebanho que eu não possa cuidar. Não me dê 300 igrejas que eu não vou dar conta. Me dê apenas aquelas que eu conseguirei cuidar. Aquela que eu poderei abraçar e deixar pertinho de mim. Eu tenho uma ovelha que ela diz, você é uma mamãe galinha, as suas asas abrigam todo mundo. Mas não é isso. É o Deus que eu sirvo que fez exatamente como eu pedi. Eu já sabia que Deus não ia me dar algo que eu não pudesse tomar conta e dar conta naquele grande dia. Eu acho que esse é o meu legado, é o meu chamado. Arrependimentos não tenho. Dos sofrimentos que tive, não tenho. Se a senhora pudesse voltar atrás, a senhora voltaria, pastora? Não voltaria. Se pudesse começar de novo, faria diferente? Não faria diferente. Tudo que eu fiz, tudo que eu abri mão, e não foram poucas coisas que eu abri mão, eu faria tudo outra vez. Eu sou feliz. É isso que eu digo para as pessoas. Sou feliz sendo quem eu sou. Eu quero deixar para as mulheres, porque março é o mês das mulheres, né? Eu quero deixar para vocês que não desistam, que tudo nós podemos em Cristo. Não desista de nada, não se sinta desvalorizada, não deixe que as pessoas convençam vocês de que vocês não podem, de que o erro foi de vocês, que vocês podiam ter feito diferente. Sim, muitas das vezes poderíamos ter feito diferente, mas isso não quer dizer que é o fim.
ainda que não tenhamos feito diferente, durante o percurso e a caminhada, tropeçamos, tivemos escolhas não muito boas, negativas. Sempre há tempo de dar um passo atrás, recomeçar e fazer tudo diferente. E, principalmente, escolha Deus, escolha Ele para seu amigo, para seu companheiro, para te ajudar nas escolhas. Quando Ele está no controle, a gente aprende a fazer escolhas certas, tomar atitudes certas. Lembre-se, foi Deus que criou você e Ele não te criou para sofrer. Ele tem condições de dar a você tudo que você não teve. Eu costumo dizer que se Deus fosse permitir que eu escolhesse o meu segundo esposo, certamente não seria uma boa escolha, porque a gente não sabe escolher. Nós olhamos com uma ótica diferente da ótica de Deus. Mas quando Deus escolhe, tudo dá certo. Eu quero deixar isso para todas as mulheres. Não desistam, continue. Se você parou de estudar, se você está desempregada, se você tem um filho doente, tudo isso tem solução. Basta que você se levante e continue. Continue. Compreende domingo. Não pare, porque Deus está sempre no controle. Amém?